Este é o Fórum Convida, um podcast com renomados especialistas sobre temas da área do direito, porque o conhecimento bem aplicado pode mudar o mundo. Olá, esse é mais um podcast Fórum Convida. Eu sou Edilberto Pontes Lima, escrevi um livro agora para Fórum, mais um livro, Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis. Eu fiz um pós-doutorado nesse tema na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Também sou doutor em Economia pela Universidade de Brasília. Sou bacharel em Direito, bacharel em Economia e fiz mestrado em Economia também. Enfim, tenho me dedicado ao longo dos anos, ao longo de muitos anos, a estudar esses temas de federalismo e as suas interrelações com a democracia, com o direito constitucional, com o direito financeiro. E atualmente também sou presidente eleito do Instituto Rui Barbosa, que é um instituto que congrega os tribunais de contas do Brasil. Ele é um instituto que cuida fazer pesquisas, fazer seminários, fazer eventos. Chama-se a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. Procura disseminar as fronteiras da auditoria, dos temas que interessam ao controle externo. E sou membro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, onde fui presidente por 4 anos. Pois bem, o tema que eu vou falar hoje é exatamente esse tema do livro, um tema da Ordem do Dia, que foi lançado agora já em 2022 pela editora Fórum, que é Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis. Esse é o título do livro, um tema realmente, como disse, da Ordem do Dia, porque ele tem sido muito testado, tanto a democracia, vez por outra a gente vê um líder mundial falando que a democracia está em risco, a democracia está em perigo. A gente viu o ex-presidente Barack Obama, por exemplo, quando ele cumprimentou o presidente Biden pela vitória, expressamente ele afirmou que a democracia estava em risco, ela estava em perigo. Quer dizer, um grande líder mundial falar isso. O presidente Biden também, quando tomou posse, no seu discurso de posse, ele disse a mesma coisa, que a democracia havia prevalecido, mas é que ela era frágil, né? A democracia mais madura do mundo, a democracia mais consolidada do mundo, instituições extremamente fortes. Os seus líderes principais falam isso. Então, imagine países em que a democracia, que as instituições são muito mais frágeis, a democracia é muito mais recente, muito menos testada. No caso brasileiro, a gente teve 2 ditaduras no século XX, né? Coisa que os Estados Unidos passaram foi longe disso. Nós tivemos duas ditaduras aqui. Sila, que é extremamente forte. A democracia muito consolidada, as instituições tão fortes. Eles falam isso, quer dizer, que há risco, imagine aqui. Então, vários livros no mundo, pensadores importantes do mundo, escreveram reflexões muito interessantes sobre esse tema, sobre o tema da fragilidade da democracia. De gente como livros importantes como Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, Como as Democracias Morrem. A ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, a Madeleine Albright, escreveu um livro fascinante, Fascismo, um alerta, um aviso, muito bom também. Enfim, vários pesquisadores das principais universidades do mundo escreveram sobre os riscos da democracia na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. E, ao mesmo tempo, o federalismo, tratado aqui em conjunto, a gente nesse livro procura exatamente tratar isso. O federalismo ele foi instituído na sua origem, como a gente conhece hoje, de forma contemporânea, embora se fale em federalismo já na democracia grega antiga, mas como a gente conhece hoje, se inaugura ali no final do século XVIII, né, com a independência dos Estados Unidos, da América, é um modelo que a gente conhece hoje. E o federalismo ele tinha 2 objetivos. Primeiro, ele era uma técnica de administração, no sentido de que quem iria administrar seriam aqueles que estavam mais próximos dos fatos, próximos do cidadão, próximos das necessidades, próximos dos problemas. Então, técnica de administração, porque quem está mais perto do problema tem mais condição de identificar o que de fato é prioridade, o que de fato é problema, o que de fato precisa ser resolvido. Então, muito melhor do que a decisão ser tomada centralizadamente. Quem está longe tem menos condições de saber qual é exatamente o diagnóstico, o que é que precisa ser feito. Então, técnica de administração nesse sentido.
mas é também visto, desde a sua origem, a gente lê lá os papéis federalistas, né, tudo que foi produzido, foi uma produção muito grande, acadêmica muito grande, para justificar o que eles estavam fazendo lá nos Estados Unidos. Eles também colocam claramente o federalismo como uma técnica de contenção de poder, lá nos termos de Montesquieu, poder contendo poder. Assim como o governo central era poder constituído diretamente do povo, origem, legitimidade vindo diretamente do povo, também o poder dos estados é também um poder que vem diretamente do povo. É um poder que não se subordina ao poder central, mas que tem competências próprias, competências que se esgotam, se exauram nele próprio. Ele não precisa consultar o governo central para tomar determinada decisão, nem decisões que ele tome podem ser reformadas, podem ser reformuladas pelo poder central. Então, são dois poderes, né, apenas com competências distintas, mas não há hierarquia. O poder central não tem poder de determinar aos estados que faça isso, que faça aquilo. Então, apenas competências diferentes, vindas diretamente da Constituição. Então, nesse sentido, também é uma técnica de democracia, de aumentar a democracia. Porque quem ganha o poder central, ele não ganha o poder total. É apenas uma parte das atribuições fica ali no poder central, né? No federalismo muito descentralizado, o poder central se limitaria a questões de defesa nacional, a questões que tivessem escala muito grande, então que fosse inviável fazer um determinado estado específico ou no município. É o que os europeus chamam de princípio da subsidiariedade. Ou seja, tudo que puder ser feito na esfera mais próxima do cidadão deve ser feito. Só deve ser centralizado aquilo que foi absolutamente impossível, foi inviável fazer de forma descentralizada. A regra é descentralizar, a exceção é centralizar, né? É claro que cada federalismo, ao longo do tempo, vai mudando a sua forma de fazer isso na prática, né? Há sempre uma tensão. O juiz Marshall, lá no século XVIII nos Estados Unidos, no século XIX nos Estados Unidos, melhor dizendo, já alertava sobre isso. Olha, a tensão entre o governo central e os governos estaduais existe hoje e vai continuar existindo enquanto a gente tiver essa forma de Estado. Essa forma de Estado tão engenhosa que é o federalismo, ela traz em si essa tensão permanente de centralização, mais centralização, menos centralização. Por isso que o federalismo também ele implica, e o livro trata muito disso, em muito diálogo. Assim como a democracia, diferente da autocracia, que é falou, tá falado, o federalismo também é isso, diferente do Estado unitário, em que falou, tá falado, a ordem do poder central, as províncias têm que obedecer. No federalismo é diálogo, é pacto, né? Inclusive o termo federação vem daí, vem de pacto. É diálogo permanente, pacto que se renova permanentemente, constantemente. Esse pacto é reafirmado e é reformado, porque novas necessidades surgem, novos problemas surgem. Agora, o livro trata muito sobre isso também. Na pandemia, esse pacto foi muito testado. Esse pacto foi um verdadeiro teste de estresse, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e no mundo inteiro. Teve um teste de estresse muito grande sobre o pacto, porque os governos estaduais, os governos descentralizados estavam perto do problema, eles que tinham que atender, né, oferecer respiradores, oferecer UTIs, enfim, estavam perto do problema, dos doentes, enfim. Mas ao mesmo tempo eles não tinham os meios necessários, porque a arrecadação caiu abruptamente, drasticamente com a pandemia. Então o governo central teve que distribuir recursos financeiros para compensar esse problema que os estados e que os municípios enfrentaram de aumento da despesa, né, um problema novo que surgiu, sem a correspondente receita, os meios necessários para isso. Então os governos centrais atuaram fortemente, não só no Brasil, nos Estados Unidos houve uma ajuda federal enorme, a União Europeia também, um pacote de ajudas enorme, o Banco Central Europeu atuou fortemente para ajudar, para oferecer liquidez aos estados, o Banco Central americano, o Federal Reserve Bank também, no Brasil também houve até uma chamada a emenda à Constituição, que chamou-se de orçamento de guerra, permitiu que o Banco Central ajudasse, comprasse títulos públicos para ajudar o governo a financiar o problema todo. Então o federalismo foi muito testado
na pandemia. E não só nisso, na parte de recursos financeiros, mas também das providências a tomar. A gente viu que o governo federal, durante um bom tempo, relutou em tomar medidas de isolamento, tinha uma estratégia diferente de imunidade de rebanho, se falou muito sobre isso. E ao mesmo tempo os estados se adiantaram, olha, como eles estavam com as UTIs cheias, os hospitais com superlotação, então foram rápidos em tomar medidas de isolamento, em alguns casos até lockdown, né, uma série de restrições de movimentação, e o governo federal combateu aquilo, e aí houve uma disputa que o árbitro da federação, que é o Supremo Tribunal Federal, teve que se posicionar. Ele disse, olha, não, aqui predomina o princípio da predominância do interesse. Se o interesse maior é do Estado, é do município, é ele que tem o hospital, ele que está tratando diretamente o doente, ele que tem o poder, a competência de decidir este assunto, né? Então também o livro trata muito sobre isso, como foi o papel do Supremo Tribunal Federal, como ele atuou nessas tensões todas que aconteceram na pandemia entre os estados, a União e os municípios. E também a tensão e cooperação, acho que nesse caso houve muita cooperação também entre os próprios estados, houve casos de um estado ajudar outro estado numa providência ou outra, né? A liderança começou, por exemplo, das vacinas com São Paulo, o governo federal relutou, demorou, havia muita ambiguidade sobre que caminho iria tomar em relação a vacinas. Um governo estadual, né, do estado mais rico da federação, tomou a dianteira e começou a produzir vacinas junto com o laboratório chinês, o Sinovac, né, o Butantan com o Sinovac. E isso fez com que os estados procurassem, o estado de São Paulo procurasse também aquele apoio naquele estado, né? E aí o governo federal teve que, olha, houve competição aqui, uma competição interessante, uma competição vertical, de um estado competindo com a União. Então fez com que a União acelerasse, já que havia ambiguidade, dúvida, acelerasse o processo de aquisição de vacinas e retomasse na sua natural liderança nesse campo de coordenação, de compra e distribuição de vacinas. Enfim, houve de muita coisa, foi um verdadeiro laboratório do federalismo, a experiência da pandemia, porque houve de competição, houve cooperação, houve conflito, houve a participação muito forte do Supremo Tribunal Federal arbitrando os conflitos que aconteceram. Então foi uma experiência extremamente rica que o livro procura registrar, analisar essas decisões do Supremo, análise crítica das decisões do Supremo, que é a visão geral que o livro trata, é que o Supremo, em regra, ele é muito centralizador, a sua jurisprudência é muito centralizadora. Até o próprio ministro Gilmar Mendes, usando certa ironia, ele disse que federalismo no Brasil é discurso de domingo. A gente diz no domingo que é a favor da descentralização, que é a favor de maior autonomia dos entes federados. Durante a semana, nas decisões práticas, a gente toma medidas, atitudes que centralizam mais o país, e o Supremo também tem sido assim. Aplica muito o princípio da simetria, que é um princípio muito hierarquizante, que obriga os Estados-membros a seguirem não apenas os princípios que a União segue, a União tem que seguir, mas há muitas regras aplicáveis apenas à União. Em muitos casos o Supremo tem entendido que os estados também têm que seguir essas regras, esse princípio muito hierarquizante, muito centralizador, então, diminuindo muito o princípio da autonomia das unidades federadas, que é um princípio central na Constituição brasileira. Então também a gente, no livro, analisa várias decisões do Supremo Tribunal Federal, não apenas durante a pandemia, mas em vários casos, e para evidenciar esse caráter centralizador do Supremo Tribunal Federal. E também é interessante isso, que a gente analisa também isso, que em muitos discursos dos ministros são no sentido contrário, no sentido crítico até a jurisprudência tradicional centralizadora. Mas a força inercial da jurisprudência é tão grande, essa jurisprudência centralizadora, que mesmo aqueles ministros que têm um discurso mais crítico em relação à centralização, vez por outra tomam decisões que são centralizadoras e invocam, mais uma vez, por força da inércia da centralização, invocam princípios, por exemplo, da simetria, princípios centralizadores. E o livro trata vários assuntos, por exemplo, um assunto muito da ordem do dia, que tem um impacto enorme sobre a democracia, isso é o assunto das fake news. Então a gente trata bastante desse assunto aqui, traz toda
o que tem sido feito nos Estados Unidos sobre isso, decisões da Suprema Corte americana, decisões de Suprema Corte do Reino Unido, da Suprema Corte do Reino Unido, da Corte Constitucional do Reino Unido, de cortes europeias, o que os parlamentos estão fazendo na Alemanha, na Europa, em vários países, com todo o debate que há, inclusive no Reino Unido, um debate que há sobre isso, como controlar as mídias sociais, que de um lado elas foram vistas no começo como algo muito alvissareiro, era algo que você poderia recuperar aquele princípio da democracia original, aquela participação popular direta, né? Cada cidadão de forma vibrante, fiscalizando o governo, decidindo sobre os rumos do país, debatendo, opinando. Então, uma democracia direta se tornando muito mais possível por conta dela. Mas logo se viu que os problemas da democracia tradicional, que é a distorção de argumentos, que é o populismo, e no caso, até a desinformação, as notícias falsas, não apenas manipuladas, mas falsas mesmo, notícias sem nenhum amparo nos fatos, eles as redes sociais eram um campo fértil para isso, para as chamadas fake news, para a desinformação. E principalmente pelos mecanismos que elas tinham de impulsionamento, né? Impulsionamento que permite que se pague por isso e essas notícias falsas disseminaram de forma muito rápida. E coisas produzidas na Rússia, por exemplo, produzidas em outros lugares, influenciando as eleições brasileiras, as eleições americanas, as eleições em outros países. E se viu que eram verdadeiras empresas de produção de fake news, empresas que empregavam economistas, psicólogos de psicologia social, gente especializada em sociologia, enfim, um trabalho profissional para realmente alterar, né, esse livre mercado de ideias que é próprio da democracia, uma das forças da democracia, ele era manipulado pelas forças das fake news. Isso foi uma surpresa, a democracia tradicional, as instituições tradicionais não estavam prontas para esse fenômeno e reagiram de forma atabalhoada no início, sem saber como reagir, né? E isso influenciou as eleições americanas, as eleições brasileiras em vários lugares. E aí as próprias redes sociais começaram a se autorregulamentar, isso foi importante, viu? A gente viu o Twitter banindo até o ex-presidente Trump foi banido do Twitter, outras personalidades tidas como disseminadoras de fake news foram banidas de redes sociais. Isso foi um passo importante, mas insuficiente. Se considera que, olha, ok, é importante essa autorregulamentação, a autocontenção das próprias redes sociais, mas isso é insuficiente, porque também não pode se deixar, isso é importante demais para ficar na mão apenas dessas plataformas. É importante que o próprio governo, né, pelas suas entidades representativas, pelo parlamento, por meio de leis, tenha também uma estratégia de reação a esse tipo de atitude. Isso causa um mal tão grande à democracia, uma distorção tão grande que é necessário que haja uma regulamentação do próprio Estado. E aí, tanto na União Europeia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil começou a se discutir esse assunto, né? Aqui no Brasil, desde CPI de fake news, inquérito de fake news no Supremo Tribunal Federal, mas também propostas de lei tramitando no Congresso, debates, várias discussões. O Tribunal Superior Eleitoral fez vários seminários, pelo menos 2 grandes seminários internacionais, trazendo especialistas do mundo inteiro para debater no Brasil a importância disso, como regulamentar isso, como tratar esse assunto, de ao mesmo tempo não matar essa iniciativa, que é importante a iniciativa das redes sociais, esse debate, livre debate de ideias, fundamental, né? Isso realmente robustece a democracia, isso democratiza, mas ao mesmo tempo não deixar que degenere de forma que as fake news imperem, que não se sabe a distinção do que é verdadeiro e o que é falso, e que não haja nenhum tipo de sanção para quem promover deliberadamente notícias falsas que causam um mal enorme. De todo mal para a democracia diretamente, né, distorcendo o resultado de eleições por informações falsas, até males para a saúde pública, por exemplo, espalhando notícias falsas sobre medicamentos, sobre vacinas, induzindo as pessoas a tomar decisões erradas que lhes prejudicam diretamente, que causam inclusive danos às suas próprias vidas. Então é importante que o poder público tenha também uma regulação sobre isso, que não deixa apenas na mão da autorregulamentação. Isso é importante demais para ficar só na autorregulamentação. É necessário
que haja uma resposta, e isso tem tido resposta em vários países do mundo. O livro trata disso, das experiências que têm sido feitas, mas isso se considera no mundo inteiro, apesar que a gente já estamos em 2022, mas até hoje o fenômeno é muito recente, então se considera que se está assim, engatinhando sobre isso, apesar de algumas iniciativas importantes na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas considera ainda que está se engatinhando, porque a grande questão é, olha, não se quer jogar o bebê junto fora com o bebê junto, jogar fora junto com a água, né? É importante regulamentar, mas não pode se matar a liberdade, não se matar a liberdade de expressão, que é tão cara a democracia, né? Regulamentar sim, mas sem matar. O que se quer evitar é evitar a notícia falsa, a desinformação, mas ao mesmo tempo não se quer... qual é o meio termo, qual é o equilíbrio disso? Não se sabe ainda, né? Está se tentando, se tateando. Há certos medos de exagero. Será que, por exemplo, nesse inquérito do Supremo Tribunal Federal, não há exageros ali, prisões, pessoas considerando crime de opinião ou não? Era isso mesmo, entender que se tratar isso. Quer dizer, isso ainda é muito recente, está se construindo ainda para se tomar decisões, conclusões definitivas sobre isso. Há muita gente respeitável que considera que o Supremo foi longe demais, que o Supremo realmente, embora com boas intenções, tenha extrapolado o seu poder e tenha sido arbitrário de certa forma. Mas enfim, é algo ainda que não se tem uma conclusão definitiva, algo que está se discutindo no mundo inteiro, não só no Brasil, como lidar com esse fenômeno tão novo, tão importante, mas que é essencial lidar. E a gente conclui o livro, depois de tratar tanto federalismo e democracia, a relação entre eles, estabelecer várias proposições importantes. Por exemplo, o federalismo não é condição suficiente para a democracia. Depois, a descentralização é a condição necessária para a democracia e que sempre existirá algum déficit democrático. São proposições que a gente faz, procura demonstrar essas proposições. Depois trata da teoria do federalismo, embora cada lugar tenha um tipo de federalismo, um modelo de federalismo, dessa forma de Estado tão engenhosa, mas cada lugar, cada tempo também, mesmo lugar, os lugares vão mudando ao longo do tempo o seu modelo de federalismo, mas tem alguns elementos comuns. Então a gente procura tratar disso, essa teoria do federalismo, o que é de elemento comum. Por exemplo, há pelo menos 2 esferas de governo sem hierarquia entre elas, cada um com atribuições próprias. Esse é o elemento comum do federalismo, né? Mas os princípios que norteiam o federalismo, o princípio da liberdade federativa, por exemplo, é um princípio muito caro ao federalismo, mas ele não é, embora haja essa liberdade de ingressar como membro, não há liberdade de sair. O princípio da liberdade federativa não alcança o princípio da secessão. Então, em regra, as experiências federalistas do mundo inteiro, não é permitido livremente sair da federação. Não há o direito à secessão. Até um debate, por exemplo, na Espanha. A Espanha é um país federalista ou não? Há quem diga que não. O sentido mais tradicional, mais ortodoxo, o termo a Espanha não seria um federalismo. Mas muitos entendem que há muitos elementos de federalismo ali. A independência das várias unidades descentralizadas caracterizariam a Espanha como uma federação. Mas quando a Catalunha quis se separar, não é, da federação, ela quis unilateralmente separar o poder central. Madrid disse, olha, não pode, e agiu fortemente, usou toda a sua força para impedir que a Catalunha se retirasse, inclusive com prisão de líderes do movimento separatista naquele país. Então, quer dizer, no Canadá a mesma coisa, Quebec, vez por outra, ensaia um movimento separatista. A Suprema Corte do Canadá se manifesta, olha, não é um movimento unilateral, pode até acontecer, mas fruto de intensa negociação entre o estado que quer sair, a província que quer sair, Quebec no caso, e o resto da federação. Não é uma decisão unilateral, em que se eu vou sair. É diferente, por exemplo, da União Europeia, por isso que ali se diz, olha, que ali é uma quase federação, mas não é uma federação. O Reino Unido, quando quis sair, utilizou o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que diz que permite que se saia. É uma decisão unilateral, né? Vai se negociar apenas os termos, mas ele não vai perguntar ao resto da União Europeia se pode sair ou não pode sair. É uma decisão unilateral, diferentemente da Catalunha, que não é ela que decide se pode sair ou não pode sair. Então, aí é uma diferença
inclusive para se dizer que a União Europeia não é uma federação, no sentido clássico, pelo menos da palavra. O artigo 50 é um dos elementos que permite a saída, que distingue de uma federação no sentido puro. Mas enfim, então todos esses princípios, o princípio da dualidade federativa, o princípio da igualdade entre os entes federados, o princípio da solidariedade entre os entes federados, extremamente importante isso, não é? Uma federação, já que há uma livre mobilidade de pessoas, de capitais, se houver um Estado muito mais desenvolvido do que os outros, vai haver uma migração em massa, correndo o risco de outras unidades federativas entrarem em processo de desertificação, o que é extremamente negativo para a federação. Então, o princípio da solidariedade é um princípio que existe em regra nas federações. Na brasileira existe, tanto que existe o fundo de participação dos estados, dos municípios. Existe na Alemanha também, os estados mais ricos transferem massivas somas de recursos para os estados mais pobres. Enfim, é uma regra que em geral existe nas federações, esse princípio da solidariedade entre os entes federados. O princípio da coordenação também, né, a União em geral com essa função de coordenação, mas não só a União, também pode ser horizontal, né? Por exemplo, uma experiência muito interessante são esses consórcios interestaduais. O consórcio Nordeste, por exemplo, é uma experiência completamente horizontal, composto pelos estados do Nordeste, não tem nenhuma participação da União. E a coordenação se dá por eleição entre eles, às vezes é um governador do Piauí, às vezes da Bahia, às vezes do Ceará, enfim, mas não há participação da União. E há coordenação nessa experiência federativa muito rica. O princípio da subsidiariedade, que eu já falei, que é um princípio extremamente importante, central, é aquele que diz que as coisas devem ser decididas preferencialmente onde mais perto do cidadão, que é ali que é mais perto de identificar os problemas e é mais perto de fiscalizar também. Por isso também é uma técnica de administração. O princípio da predominância do interesse, que foi tão aplicado agora pelo Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. Depois a gente discute também o federalismo no Brasil, as várias características, o federalismo fiscal no Brasil, como é que o Brasil tem organizado o seu federalismo ao longo do tempo. A gente discute tanto do ponto de vista histórico, né, quando se inaugura o federalismo no Brasil com a proclamação da República, como ele começou, desde o começo, primeiro havia uma descentralização muito grande, mas havia também um poder central muito fraco nesse sentido, havia o domínio das oligarquias muito forte nos estados, então isso era uma característica negativa, mas como é que isso foi evoluindo ao longo do tempo, a experiência de centralização, descentralização ao longo do tempo, né? As duas ditaduras que a gente teve ao longo do século XX, as duas ditaduras, todas as duas enfraqueceram a descentralização, enfraqueceram o federalismo, tornaram o país quase um país de fato unitário, né? A federação quase só de formal, na prática o poder do governo central de afastar governadores eleitos, nomear interventores, né? Então, transformando os estados quase em departamentos, não um federalismo apenas formal. Depois, com a redemocratização, a volta da autonomia, com muito mais força, com a Constituição de 88. Então a gente estuda isso no livro, o federalismo fiscal, o sistema de transferência de recursos, a distribuição vertical, a distribuição horizontal, um pouco também as medidas que foram tomadas agora durante a pandemia para ajudar os estados, a Lei Complementar 173. Um capítulo também importante é esse do federalismo, o STF, analisa como o Supremo Tribunal Federal tem se comportado ao longo do tempo, e é um capítulo que a gente se dedica muito a ele, como tem sido a jurisprudência do Supremo Tribunal, uma hora mais centralizadora em regra, mas durante a pandemia prestigiou muito as decisões dos estados. Vamos ver se essa é a tendência, pode ser que a tendência tenha mudado, acredito que não, mas enfim, é uma possibilidade. E por fim, o capítulo final eu chamei de Em Busca de Tempos Melhores. Já que o livro é Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis, o livro finaliza com um capítulo Em Busca de Tempos Melhores. Então, o que retoma essas análises nesse último capítulo sobre as dificuldades que aconteceram durante a pandemia, mas não só durante a pandemia, durante a grande crise de 2007, 2008, nos Estados Unidos, na Europa, que também chegou no Brasil, mais fraca, mas chegou também aqui no Brasil, como é que esses movimentos de excessiva desigualdade no mundo que a tecnologia, apesar de ter aumentado
maciçamente a produtividade, mas aumentou também a concentração de renda. Os super ricos ficaram mais ricos ainda, a desigualdade aumentou muito no mundo, a exclusão aumentou, o impacto isso trouxe sobre a democracia e sobre o federalismo. E, por fim, eu vou até o último parágrafo do livro, é uma mensagem, acho que é uma mensagem positiva, no sentido de apontar em busca de tempos melhores. Diz que permitir despontar a diversidade, reforçar os mecanismos de coordenação e cooperação e conviver com algum grau de competição são caminhos para extrair os melhores resultados dessa forma de Estado tão engenhosa, o federalismo. Federalismo e a própria democracia são, portanto, obras em processo permanente de reformas, de rediscussão, imperfeitas, que envolvem enorme esforço de diálogo, que sofrem constantes ameaças de retrocesso e que necessitam de instituições fortes, de modo a rechaçar as tentações de centralizar, de padronizar o país e de diminuir as possibilidades de participação dos cidadãos, impedindo o florescimento de inovações, de soluções locais e enfraquecendo as bases da própria democracia. Então é assim que eu concluo o livro, basicamente essa, acho que de uma forma bem geral, bem ampla, um panorama sobre o que é o livro Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis. Então obrigado, foi um prazer enorme conversar com vocês. Este foi o Fórum Convida. Ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Realização: Editora Fórum.